Eu tive a oportunidade de retratar, por meio de charges e cartoons, inúmeros acontecimentos no Brasil e no mundo nas últimas 2 décadas. Percebo que muita coisa mudou nessa trajetória, tanto o mundo como a minha forma de enxergar os fatos. Sem contar, evidentemente, o meu traço, o meu desenho. Mas algo que definitivamente não alterou foi a importância do humor gráfico para a sociedade. Sejam as charges, os cartoons e as caricaturas, mesmo com a tamanha transformação dos meios de comunicação. Ao contrário do que se imaginava há uns 10, 15 anos atrás, com a circulação cada vez menor de jornais impressos e a popularização das mídias digitais, as charges, além de não perderem a relevância, têm alcançado um público cada vez maior. Não sei se todos sabem, mas o gênero charge surgiu junto com o desenvolvimento da indústria gráfica e da produção de jornais impressos na Europa em meados do século XIX. E desde sempre ela aborda assuntos de natureza política e social. O termo é de origem francesa e significa carga, algo como pegar pesado, numa linguagem popular. Um dos pioneiros em explorar essa linguagem foi o artista francês chamado Honoré Daumier. Por conta de uma caricatura feita por ele em 1831, que retratava ironicamente o rei Luís Felipe, Daumier passou 6 meses preso em uma masmorra. Aqueles que detêm o poder político na ocasião sempre foram e serão os alvos principais dos chargistas. Não por acaso, esses são os primeiros a sofrerem censuras e retaliações quando estão sob a égide de governos autoritários. Foi assim em diferentes momentos da história do mundo e do Brasil. E falando em Brasil, a primeira charge publicada por aqui foi feita por Araújo Porto Alegre, em 1837. Tal charge retratava um diretor de jornal que recebia propina do governo. Uma clara denúncia de corrupção feita por meio de um desenho. Mas o auge das charges na história do Brasil certamente foi durante o período da ditadura militar entre 1964 e 1985, com o lançamento do jornal Pasquim, em 1969, um ano após o AI-5. O Pasquim foi um semanário que teve em sua equipe os maiores chargistas brasileiros, nomes como Ziraldo, Milor, Jaguar, Enfio, Nani, Lor, este último minha primeira referência e meu mestre no ofício. O Pasquim foi uma das principais vozes de oposição ao regime ditatorial. Eu comecei a publicar charges profissionalmente um pouco depois, durante o segundo mandato do governo FHC, após o país passar por esse processo de redemocratização com os governos Sarney, Collor e Itamar Franco, que foram um prato cheio para os chargistas. Eu acompanhei bem de perto os 2 mandatos de Lula, Dilma, protestos de 2003, a Copa do Mundo no Brasil, o impeachment, o governo Temer, as eleições de 2018 e continuamos aqui, resistindo. O Brasil sempre foi um terreno muito fértil para piadas de cunho político, por conta de suas inúmeras contradições e graves problemas sociais. Mas os últimos anos trouxeram novos desafios para nós, humoristas, de uma forma em geral. Eu sou questionado com muita frequência se está sendo fácil fazer charges, fazer humor nos dias de hoje, já que são incontáveis os absurdos praticados por nossas autoridades mais poderosas. Minha resposta para essa pergunta é não. Não está sendo fácil fazer humor hoje. Está cada dia mais difícil, pois competimos com uma adversária cruel, a realidade. A base do humor é o absurdo, o exagero, o nonsense. Eu gosto muito da definição de humor de um autor de um livro chamado Raízes do Riso, Elias Tomé Saliba, que diz que o humor é um solavanco mental. Ele usa a metáfora de que eu gosto, que eu acho muito interessante, que é de um ônibus trafegando em linha reta em velocidade contínua, mas que de repente dá uma freada brusca ao passar por um quebra-molas e logo depois retoma o seu percurso natural. Isso é o que o humor provoca no pensamento lógico. Ele balança, chacoalha o cérebro por alguns segundos, que depois retoma o seu raciocínio. Rimos daquilo que foge à lógica, à regra, e é aí que está o nosso maior desafio. A nossa realidade tem se antecipado às piadas e produzindo seus próprios absurdos.
Eu sempre cito o personagem de Chicanizo, o político Justo Veríssimo, que repetiu o bordão: eu quero que o pobre se exploda. Nós rimos disso, pois essa fala era considerada absurda. Hoje vemos políticos reais, de carne e osso, que ao serem questionados por jornalistas sobre as milhares de mortes causadas pela pandemia de coronavírus, respondem: e daí? Talvez isso em uma esquete de humor até fosse engraçado, cruel, mas engraçado. Pois é o papel do chargista e do humorista interpretar os fatos de maneira cômica, e não o das autoridades. No início da pandemia de coronavírus nos Estados Unidos, Donald Trump minimizou a doença, menosprezou seus efeitos maléficos e foi retratado ironicamente na capa da revista New Yorker com a máscara de proteção nos olhos em vez do nariz e da boca. Aqui no Brasil tivemos atos semelhantes de negacionismo por parte do governo diante de uma pandemia global. Mas antes que algum chargista ousasse caricaturar o presidente brasileiro da mesma forma que Trump, eis que uma fotografia da realidade nos proporciona a imagem pronta. Charges e cartoons têm um poder de comunicação enorme. Muitas vezes, com apenas uma imagem e poucos elementos, conseguimos transmitir uma ideia, contar uma história, gerar o riso e, ao mesmo tempo, a reflexão. O que facilita a leitura por parte de qualquer leitor, independente da classe social ou da formação. A linguagem do humor gráfico também consegue falar de coisas duras, fortes, mas de um jeito leve, mais fácil de ser digerido por quem faz e por quem vê. Em 2015 eu participei de um projeto de ressocialização de detentos na penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. O projeto se chamava Vale a Pena, foi idealizado por mim e realizado em parceria com o Conselho Estadual de Criminologia de Minas Gerais. Foram oficinas, na verdade, de artes como contação de histórias, música, esculturas e cartoons. Eu ministrei uma oficina para cerca de 15 detentos e foi surpreendente ver no final do curso eles produzirem charges e cartoons, sendo que nunca qualquer um deles havia tido prática ou experiência nessa área. Isso mostra o quanto a linguagem do humor é acessível a todos. O mestre, o grande chargista Ziraldo, diz que uma charge ideal deve conter 3 elementos. Um bom desenho, humor e, claro, uma dose de raiva. Nós nem sempre conseguimos isso. É difícil, nós tentamos no nosso dia a dia produzir charges com essa qualidade e que ao mesmo tempo ela gere a reflexão e que ela tenha ali a dose certa de humor e que seja relevante, abordando assuntos que sejam relevantes. Mas em muitas situações tem sido necessário que o humor fique em segundo plano, para que a denúncia passe a ser objeto mais importante da charge. Essa é uma das outras dificuldades que há de se fazer charge hoje. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o ótimo chargista Aroeira. Há pouco tempo ele produziu uma charge denunciando uma grave situação em que o presidente da República incentivava que pessoas invadissem os hospitais para averiguar se verdadeiramente haviam pessoas internadas em tratamento da Covid. Tal atitude absurda, que colocava em risco a vida de tantas pessoas, foi muito bem retratada por essa charge da Aroeira. Mas o Ministério da Justiça interpelou o chargista e o jornalista Ricardo Noblat, que havia publicado a charge em seu blog, numa clara atitude de censura autoritária e ditatorial. Em apoio ao Aroeira, lançamos uma ideia. Eu lancei uma ideia num grupo de chargistas para que nós reproduzíssemos o desenho dele, a charge dele com os nossos traços. O movimento foi chamado de charge continuada e o resultado foi surpreendente. Quase 500 chargistas nacionais e internacionais aderiram ao movimento. Nomes consagrados como Laerte, Paulo Caruso, Cal Gomes, Quinho, Chico Caruso, que inclusive publicou sua charge continuada na capa do jornal O Globo. Esse movimento mostrou o quanto os chargistas têm força e são imprescindíveis nos dias de hoje. Vocês certamente já ouviram a expressão "entendeu ou quer que desenha?".
Pois então, nós somos as pessoas que desenham. Todos querem que desenhemos, mas há uma contradição nesse momento. A cada dia, empresas de comunicação estão menos dispostas a remunerar para que nós desenhemos. Aquilo que podemos chamar de valor de uso e valor de troca. Há demanda para consumir charges, mas não há processos justos de remunerá-las. Mas ainda assim, apesar do momento ser desafiador, nós resistimos. Com uma caneta na mão, um papel em branco, uma ideia na cabeça, nós resistiremos. E esse é o meu recado e essa é a minha mensagem. Quero agradecer aqui a todos por essa oportunidade de falar para vocês. Meu muito obrigado.